Fala pessoal, espero que sejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de restauração de imagens. E bom, o tema de hoje é um tema que eu acredito que seja o mais pedido aí no meio da restauração de imagens, porque é um problema que ainda é muito comum, né? Tô falando, é claro, das texturas nas fotos antigas. É um problema que não é difícil de lidar, mas que muitas pessoas ainda não sabem como é que a gente faz isso, né? Então hoje eu tô aqui para passar esse conhecimento para vocês, eu espero que gostem e bora lá. Bom, e como a gente vai precisar entrar no assunto de frequência antes de partir para a prática, né? Eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem rápida para não ficar aquela coisa mais chata, né? Quero que seja uma aula bem dinâmica isso aqui. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês bem rapidamente o que é a frequência, tá? A frequência, ela nada mais é do que uma unidade de medida, tá? E o que ela mede ciclos por unidade de tempo. Nesse caso aqui, de forma bem simples, eu vou usar os segundos como exemplo, tá? Digamos que eu balanço a minha mão aqui, ó, para cima e para baixo 20 vezes em 1 segundo. Isso, se fosse medido em frequência, né, eu estou fazendo um movimento a 20 Hz. Por outro lado, se eu faço um movimento um pouco mais lento, 5 vezes em 1 segundo, eu estou fazendo um movimento a 5 Hz. Normalmente você vai encontrar a alta e a baixa frequência exibida dessa maneira. Isso aqui é uma frequência baixa e isso aqui, ó, seria uma frequência alta. Vocês veem que a baixa frequência, de fato, ela tem menos oscilações dentro de um espaço de tempo. E a alta frequência, ela tem mais oscilações dentro de um espaço de tempo. Agora, trazendo para a imagem, como é que a gente vai aplicar isso, né? Como que a gente vai interpretar isso se tratando de imagens? Vamos lá que agora eu vou mostrar de maneira prática para vocês como é que tudo isso pode se traduzir. E olhando para essa imagem, o que é que eu observo, né? Lembra que a gente viu que a alta frequência é um grande número de oscilações dentro de um espaço de tempo? Em imagem, a gente vai interpretar dessa maneira: um grande número de oscilações dentro de um espaço de pixels. Ao invés de tempo, vai ser pixel, tá bom? Então, dentro de um espaço de pixel, o que representa a alta frequência, ou seja, uma alta quantidade de oscilações dentro de um espaço aqui? É claro que são as texturas, né? Seja ela, nesse caso aqui, a textura de papel, ou pode ser também a textura da pele de alguém em fotos com alta resolução, ou a barba de alguém, o cabelo de alguém, sabe? São várias pequenas oscilações bem rápidas em um curto espaço de pixels. Por outro lado, a baixa frequência é justamente o oposto. São as partes com menos oscilações em um espaço de pixel. Então, nesse caso aqui, nessa foto, por baixo da textura, né, digamos assim, a gente consegue ver a pele dele. Aqui tem alterações de luz. Então, olha como essa parte mais clara da orelha aqui, ó, ela desce para uma parte mais escura de maneira suave. Então, essas alterações representam as baixas frequências. Bom, tudo isso vai ficar muito mais claro quando a gente começar a aplicar a transformada rápida de Fourier, que é o nome da técnica que a gente vai usar aqui hoje. Eu vou fazer de uma maneira muito rápida aqui, eu não estou usando o Photoshop agora, mas eu quero que vocês entendam o conceito antes, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como é que instala o plugin no Photoshop, como é que faz tudo passo a passo. E no primeiro momento, quando você aplicar o filtro de Fourier pela primeira vez, você vai ter contato com uma imagem que se parece com isso aqui, ó. Um plano cinza, né, com algumas bolinhas dentro que parecem estrelas, como se você estivesse vendo o universo aqui, mas na verdade isso é a imagem processada de uma maneira diferente, tá? Eu não vou entrar muito aqui em detalhes, porque se eu fosse fazer isso o vídeo ia ficar muito longo, mas eu vou deixar na descrição um vídeo que explica muito bem como que funciona a transformada rápida de Fourier, tá bom? Mas vamos lá. O que vocês precisam saber aqui é o seguinte: o que a gente vê no meio dessa imagem, essa estrela maior aqui, ó, representa as baixas frequências. E o que a gente vê um pouco mais distante, nessas partes aqui de fora, justamente onde a maior parte das estrelas estão, representam a alta frequência, né? E essas estrelas representam os picos de frequência. Eu tô falando assim para ficar mais simplificado para que você entenda, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso fazer então para que essa textura suma da foto? Eu preciso eliminar os picos de frequência dessa imagem. E como eu faço isso? Pintando de preto em cima das estrelas. Bom, então eu vou fazer aqui como exemplo, eu vou diminuir o tamanho do pincel e eu vou clicar
em cima de cada estrela dessa, ó. A imagem começa a se modificar. Você já começa a perceber que aos poucos essa textura vai desaparecendo. Então, onde tem estrela, eu clico em cima e a textura do papel vai sumindo. Então, olha só o resultado que a gente tem. A gente acabou de eliminar os picos de alta frequência da imagem e assim agora a gente tem a imagem limpa, né? Que é muito mais interessante para que a gente possa começar um trabalho de restauração aqui nessa foto. Agora, só para que vocês entendam o que eu queria dizer antes, eu vou aplicar também esse filtro na baixa frequência. E aí sim eu acredito que vai ficar muito mais claro, olha só. Vou vir aqui bem no meio e eu vou dar um clique aqui, ó. Então observe como que a imagem por baixo da textura ficou completamente destruída, né? Eu não tenho mais aquelas informações de alterações de iluminação de uma maneira mais suave. Elas sumiram. E se eu fizer isso maior ainda, ó, pôr aqui no 64 e clicar no meio, olha só. Quanto mais informações do meio eu tiro, que representam a baixa frequência, né? Mais distorcida a imagem fica. Então normalmente a gente sempre vai trabalhar nas altas frequências, que são essas regiões mais afastadas do centro. Agora que você já entendeu como isso funciona, né? Vamos lá para o Photoshop e eu vou mostrar para vocês como que instala o plugin que a gente vai precisar e todos os processos, como é que isso vai ser feito lá dentro. Bora lá. E como eu falei para vocês, o Photoshop ele não faz isso de maneira nativa, né? Vamos então abrir o navegador para fazer download desse plugin que vai auxiliar a gente aqui dentro do Photoshop. Você vai pesquisar por FFT Wizard 2, desse jeito. E vai abrir o primeiro link, tá? Confere se o primeiro link parece com isso aqui, ó. Se você estiver nesse site, então você está no lugar certo. Aqui dentro você vai rolar lá para baixo, vai procurar por esse botão vermelho aqui, vai clicar. E agora é só você preencher essa caixinha aqui com o seu e-mail, desmarca essa opção para você não receber e-mail o tempo inteiro dessa empresa. Coloca o seu nome, número de telefone e clica no botão laranja. Depois disso, você vai checar no seu e-mail, porque muito provavelmente vai ter chegado um link para você fazer o download desse plugin, né? Que foi exatamente como eu fiz. Mas assim, se por algum motivo você não se sente confortável em fazer isso aqui nesse site, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição também, para que você possa fazer download direto, sem precisar colocar seus dados aqui nesse site, tá bom? Uma vez que você tenha baixado o arquivo, ele vai se parecer com isso aqui, ó. É um arquivo zip. A gente vai extrair esse arquivo. Você vai ter acesso a uma pasta. Vou abrir essa pasta aqui e vão ter alguns arquivos aqui dentro, tá? É bem simples, pessoal. Se você estiver usando o Windows, você vai abrir o Windows Installer, e se você estiver usando o Mac, você vai utilizar esse arquivo de cima, tá bom? No meu caso aqui, eu vou usar o Windows Installer. Vai aparecer essa janelinha aqui para você. Basta clicar em Install e o processo vai acontecer de maneira totalmente automatizada, tá bom? É bem simples, não tem nenhum perigo e eu mesmo fiz isso aqui, eu já uso há algum tempo, tá bom? Então não se preocupa. Feito isso, né? Eu não vou instalar de novo porque o meu já está instalado. O que é que você vai fazer? Se o seu Photoshop estiver aberto, você vai fechar ele e vai abrir de novo. E para ter acesso ao plugin, você vai vir aqui em Janela, Extensões e vai escolher a opção Pixel FFT Wizard. Você vai ver que é um plugin ou extensão, né, como estava escrito ali, que se parece com isso, tá? E a forma de usar ele é bem simples. Você vai clicar na camada que você quer aplicar o Fourier, vai escolher a primeira opção, escolhe a opção Sim, e aqui, ó, você vai ter aquela mesma imagem que parece um universo, né? Eu vou chamar isso de universo para ficar mais fácil. E a gente vai precisar eliminar boa parte das estrelas que estão visíveis aqui, né, para que a gente possa remover os picos de alta frequência da imagem, que são justamente as texturas. Então vamos lá, vou pegar o pincel na cor preta e vou começar a preencher isso aqui. Agora é importante que você não use um pincel muito grande que pegue muito além do centro da estrela, tá bom? Importante que o tamanho do pincel seja só o suficiente para cobrir o meio. Então eu vou usar aqui um 17, ó. Desse tamanho tá ótimo. Que sai um pouquinho assim para os lados não tem problema.
Então eu vou começar a cobrir tudo aqui e eu volto assim que estiver terminado. Pronto, uma vez que você tenha terminado esse processo, né, você vai clicar aqui novamente no seu plugin ou extensão e vai escolher agora a segunda opção. Feito isso, a sua imagem está pronta. Então olha só, antes e depois, antes e depois. É um resultado incrível, né? E para que isso fique bem fixado na mente de vocês, eu trouxe aqui um outro exemplo. Não é o tipo de foto que normalmente a gente recebe, mas que eu acho que vai servir muito bem para mostrar como o Fourier é poderoso, né? Como esse cálculo é poderoso aqui no processamento de imagens. E essa aqui é a foto em questão, né? Olha só como que ela tá tomada por esse padrão aqui na foto. Vamos lá, o mesmo princípio, tá, pessoal? Vou clicar na minha imagem, venho aqui no FFT, escolho a primeira opção, sim. E aqui, ó, a quantidade de estrelas que apareceu nessa imagem é muito maior, mas também, né, porque o padrão que é exibido nessa imagem também é muito mais complexo do que aquela foto lá da criança, né? De todo modo, a gente vai precisar sim cobrir boa parte dessas estrelas aqui, mas não exatamente todas, tá? É importante que você cubra a maior parte das estrelas que estejam próximas do centro. Eu vou pegar esse círculo aqui, ó, e tudo que está dentro dele. Lembrando sempre de não mexer na estrela do centro, porque ela representa baixa frequência, e eu já mostrei para vocês o que acontece quando a gente mexe lá, né? Uma coisa que pode te ajudar também é acelerar o processo de neutralizar os picos de alta frequência. É o seguinte, com o pincel selecionado, né, vai clicar aqui nessa borboleta que está aqui em cima e vai escolher a opção eixo duplo, tá? Agora, estica isso de maneira que preencha todo o espaço, ó. Segurando o Shift fica mais fácil, porque ele gruda nas bordas. Fiz isso, vou confirmar. E agora repare que quando eu clicar, ó, ele vai fazer uma cópia dos 4 lados, tá bom? Como eu havia dito, isso faz sentido, é bem lógico. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para que vocês entendam muito detalhadamente como que funciona toda essa questão do cálculo e todos os pormenores, né? Mas vamos lá. E pronto, pessoal, aqui tá. A gente acabou neutralizando boa parte, né, desses pontinhos aqui. Uma coisa que também pode ser feita é nessa da última estrela para fora, por exemplo, tinha uma estrela aqui embaixo, né? Então eu posso puxar daqui, ó, para fora e daqui também para fora. Isso geralmente ajuda a limpar um pouquinho a mais da foto e isso geralmente funciona bem para mim aqui, tá? Pronto, feito tudo isso, agora a gente vai voltar lá no FFT e vai clicar na segunda opção. E aqui tá a nossa imagem já processada, né? Então olha só, antes e depois. Deixa eu tirar essa linha daqui de cima. Antes e depois, antes e depois. É realmente um resultado muito interessante. E como dica bônus, né, eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram refinar ainda mais, né, a gente vê que ficaram algumas bolinhas aqui, a gente resolve isso da seguinte maneira. Deixa eu fazer uma cópia da camada 0, vou chamar ela de foto original, só para a gente ter um comparativo depois. E eu vou unir essas duas camadas aqui, que agora é o antes e depois, não é isso? Perfeito. Eu vou converter essa minha camada para um objeto inteligente. Venho aqui em filtro, ruído, poeira e rabiscos. Agora eu vou escolher um raio que apenas tire essas bolinhas da tela. Eu não preciso ir muito para frente, porque senão a foto vai ficar muito borrada, tá? Só o suficiente realmente para tirar boa parte das bolinhas. Aqui 4 já ficou bom. E agora eu volto novamente em filtro, venho em tornar nítido e escolho a opção máscara de nitidez. Aqui eu vou ajustar a intensidade e o raio. Aqui a gente vai precisar encontrar um casamento entre esses dois valores, tá? Então é tentativa e erro mesmo. Eu vou tentar aqui um 5 e um 80. Ficou interessante.
E agora a gente pode ajustar as cores dessa imagem, né? Para que a gente possa concluir realmente essa foto, né? Vou adicionar aqui uma camada de curvas e eu vou em canal por canal puxando aqui para o início dos picos de cor. E pronto, né? Tá aqui a nossa imagem. Deixa eu juntar tudo isso em uma camada só. E agora a gente pode comparar. Olha só. Antes e depois. Antes e depois. Agora diz pra mim se você não concorda com essa afirmação aqui. A transformada rápida de Fourier é uma das técnicas mais interessantes que existem. Essa é a minha opinião. Eu não sei qual é a sua. Mas é algo fascinante, parece mágica, cara. É de fato muito interessante, mas é isso. Eu realmente espero que tenham gostado dessa aula, tá? Eu fui bem direto ao ponto aqui. Tentei ser o mais breve, mais rápido possível. Lembrando que todos os links e tudo que eu mencionei vão estar aqui na descrição também para você poder ter acesso. Pratiquem, me mandem os resultados de vocês, caso façam alguma restauração que use, né, essa técnica. O meu Instagram também vai estar aí na descrição, meu Facebook, para que você possa entrar em contato comigo e me mostrar o que é que você tem feito aí, como é que estão os seus resultados, beleza? Eu tô voltando aqui, mas olha só, é para uma boa causa. Olha o que eu acabei de descobrir. Se você vier aqui no Photoshop, então eu quero refiná-la mais ainda. Tem algo que eu uso geralmente para fazer pós-produção de fotos, que é o Camera Raw, né? Você deve conhecer, filtro e filtro do Camera Raw. Deixa eu juntar essa imagem toda aqui em uma coisa só. Olha só o que vai acontecer. Ctrl Alt Shift ele vai criar aqui uma camada nova, né? Com tudo que está embaixo. Converter essa camada para um objeto inteligente. Olha só. Filtro do Camera Raw. Vou vir aqui em básico. E aqui em textura, eu vou puxar isso para trás, ó. Olha só o que aconteceu com essa imagem. Galera, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Vou dar uma mexida aqui bem rápida para ver onde é que a gente consegue chegar com essa foto. Bom, e aparentemente esse aqui foi o melhor que deu pra fazer, né? Mas olha só isso. Olha só isso aqui. Antes e depois. Antes e depois. É absurdo um nível de alguém olhar e dizer que é fake, né? Mas não, eu acabei de fazer isso aqui tudo ao vivo junto com vocês. Inclusive, essa mesma imagem vai estar disponível também aí embaixo para vocês fazerem download, praticarem e se postarem isso na página de vocês, tá? Me marquem lá, porque eu vou ficar muito animado de ver esses resultados aí. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e eu vejo vocês lá na próxima aula.